Shalom, meus queridos, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, forte abraço a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui para aprender um pouco da palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês que já estamos chegando aí à véspera aí do carnaval. E o carnaval, como todo mundo sabe, é uma festa pagã. E a Bíblia fala sobre essas questões do cristão estar participando da festa pagã. Nós sabemos que carnaval ela é uma festa pagã, ela é uma festa da carne. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre esta questão. Ele levanta uma questão ali, ele faz uma comparação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 em diante, ele fala a idolatria e o culto aos demônios. Olha só que alerta ele dá. Né? Ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falamos como sábios, julgai a vós mesmo o que digo. Então, Paulo ele dá um alerta, Paulo está alertando aos irmãos ali em Coríntios sobre essas questões que estavam acontecendo ali naquela época e que não deixa de acontecer no dia de hoje. E ele dá um exemplo aqui nos versículos seguintes sobre a questão da ceia, do pão, da união, do corpo de Cristo, e depois ele vem agora e faz um relato, né, sobre a questão dos ídolos. E os que sacrificam aos ídolos, se isso tem algum benefício, se isso serve para alguma coisa. Aí ele é mais taxativo ainda. E dentro dessa parte agora, eu quero trazer para vocês, que está lá no livro, no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Ele diz assim, versículo 20, aliás. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então nós sabemos agora que no carnaval vários rituais, hoje já se tornou uma coisa pública, né? As coisas estão abertamente e sabemos ali que é uma festa entregue ali ao rei Momo, que não deixa de ser um demônio, que se abre um portal e tudo aquilo que não presta vem sobre a nossa cidade e atinge diretamente a quem? A nós e aos nossos familiares. Então Paulo está alertando que o cristão ele não deve participar dessas festas, ele não deve fazer nada que participa os pagões. Mas pastor, eu vou só levar os meninos para ver ali os bloquinhos de carnaval. Pastor, eu vou lá só para evangelizar. Então o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui, nessa carta aqui, que não é para a gente ir evangelizar, ele diz que nós não podemos fazer parte. Eu vou ler de novo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, se você ali participa da ceia do Senhor, agora você está participando de uma festa pagã. Rituais a demônios. É assim que a palavra de Deus está alertando aqui. Então ele diz ainda, antes de que estas coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas pastor, eu vou só curtir o final de semana, eu vou para a praia. Só que lá na praia tem aqueles carros de mala de som, trio elétrico passando. E quando chega em casa, naquela empolgação do carnaval, aquelas musiquinhas que ficam na nossa mente, nós estamos indiretamente participando. E depois vem o quê? Depois vem as consequências. Vem as consequências, por quê? Porque no mundo espiritual, algo sobrenatural está acontecendo. E quando passa essas festas, logo vem o quê? Vem as doenças, mortes e coisas aí que nós já sabemos no decorrer de todas essas festas pagãs. Então Paulo está dando um alerta. E eu quero trazer esta palavra, a palavra de Deus, para os tempos de hoje, já alertando que logo chegará o carnaval. E muitos cristãos, muitos que se dizem de Cristo, estão participando. Tanto católicos como evangélicos estão participando com grupinhos dizendo que vai evangelizar, que vai fazer isso, onde o apóstolo Paulo ele é taxativo, dizendo não deveis participar, não deveis fazer parte. Antes, se afastar da mesa do demônio.
Mas, pastor, e quem vai levar as palavras para essas pessoas? Irmão, você tem 365 dias para estar evangelizando. Então, isso não é desculpa. Então, vamos parar com o modismo e vamos viver a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos chegando no final desse século. E nós sabemos que esse século está entregue a quem? A Satanás. É ele que reina, é ele que opera aqui. E o carnaval é uma festa dele. E Paulo está só alertando que o povo que se diz povo de Deus não se deve fazer parte. Não se deve sentar na mesa do Senhor. Domingo você está na igreja, mas em outros dias você está aí nas marchinhas do carnaval, né, nos blocozinhos participando, nos carnavais fora de época, na praia, e depois vai se queixar das consequências. Então o apóstolo está falando claramente para mim, para você, e eu trago esse alerta hoje. Querido, não devemos participar da mesa dos demônios. É bem claro, não bebeis o calo do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo está alertando a vocês. Simplesmente ele está alertando. Você tem um livre-arbítrio e você tem um direito de escolher. Eu escolho sentar na mesa do Senhor. Eu escolho servir a Deus. Eu escolho participar da ceia do Senhor. E crendo que logo, logo eu estarei na borda do Cordeiro. Então está aí a palavra de Deus. Você pode ler, você pode pesquisar e você vai ver como Satanás seduz as pessoas, colocando falsas ideias na mente, levando as pessoas para este meio, desviando do propósito, porque esse é o maior objetivo dele. Então fica um alerta para a igreja do Senhor nesses dias, nesse mês aí que já vai se aproximando aí do carnaval, que você que é cristão não deve participar da mesa dos demônios, das festas dos gentios. Pastor, mas nós somos gentios, nós não somos judeus. Sim, em outra hora, nós não éramos conhecedores da palavra de Deus, mas hoje nós conhecemos a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, é o que está nos alertando que não devemos participar da mesa dos demônios, e sim da mesa do Senhor. E isso para mim e para você que é cristão, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então tá aí a palavra de Deus, do jeito que ela é. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Peço a você que dê o seu like, participe do nosso canal, nos ajude cada vez mais a divulgar a palavra de Deus como ela é. A sua opinião é muito importante. E se você precisa de uma oração, nós estamos à sua disposição. É só colocar ali no Orapazinho, eu estou precisando de oração por esta causa, e nós vamos estar orando por você. E lembrando a vocês que todas as quinta-feiras, às 19h30, na nossa igreja, temos um culto abençoado através da palavra de Deus, e você é o nosso convidado em nome de Jesus. Tá bom, querido? Fica com Deus, um forte abraço, que o Senhor te abençoe e te dê a paz.